tarde, pessoal. Semana passada não deu para gravar vídeo, voltei essa semana agora. Vou mostrar aqui para vocês não um retorno não, mas essa máquina já passou aqui na loja há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. 1 ano, 2 meses, 3 meses. Ela já veio aqui, fizemos o BGA nela na época, né? O cooler a gente ligou direto na época, certo? Essa aqui o rapaz trouxe na semana passada, só que eu tava sem chip por conta desse dólar. A importação dessas peças são muito complicadas e caras, né, de chip principalmente, então tava em falta. Essa máquina aqui é um G62 AMD, mas usa o mesmo chip do DV4, de alguns modelos da Acer, que é o eu já falei muitas vezes aqui, ó, 216-07-5-2001, né? Na época que eu fiz esse BGA aqui, eu usei o mesmo chip do cliente, que está na minha mão aqui. E durou 1 ano e 2 meses, né, mais ou menos. Eu tenho que olhar na OS exatamente, tá? O chip não queimou, mas mais uma vez deu defeito nas esferas, tá? Isso aqui acontece com esse tipo de chip, quando o chip é usado, acontece com mais frequência, vamos dizer assim. Então nesse caso aqui, eu já coloquei um chip novo, que é o que está aqui, né? Tá soldado já. Certo? Esse chip aqui ele veio direto da China original com LED free, porque obviamente a China não fabrica mais com LED, porque é proibido, né? Mas veio com LED free e eu usei LED free mesmo. Do jeito que ele veio eu soldei. Eu já liguei aqui, dei imagem e tudo, e inclusive filmar só depois que montasse pelo menos o cooler, o dissipador. Só que eu fui limpar aqui agora, quero mostrar para vocês 1 ano e 2 meses atrás, né? Limpamos e como é que tá hoje, né? Já está suficientemente sujo para entupir, né, a vazão de ar ser bloqueada e assim dá problema, certo? Ó, como é que tá? Tá vendo? É sujeira que já obstrui, não tá grossa, mas isso aqui já obstrui muito a passagem de ar, muito mesmo. Bom, por que deu defeito 1 ano e 2 meses? Um dos motivos é esse aqui, tá? Obstruiu, não foi feita uma manutenção preventiva nesse período. Como eu já falei, esse tipo de limpeza aqui de manutenção é uma coisa básica, como trocar óleo de carro, né? Tem que ser feito para prolongar a vida útil do motor. No caso aqui, prolongar a vida útil do chip, do processador, dos componentes eletrônicos. Nunca foi feita uma limpeza desde então, é de outra cidade, tá? Isso aqui é inclusive um amigo meu, e nunca foi feita a limpeza e por isso diminuiu o tempo de vida. Tá? Que eu vou passar novamente para ele, né? Eu já vou montá-lo já, terminar a limpeza aqui, montá-lo, vou mostrar para vocês funcionando assim que eu tiver montado já e passar para ele fazer uma limpeza pelo menos a cada, pela obstrução aqui seria legal a cada 6 meses, né? Fazer uma limpeza, porque 1 ano obstruiu tudo, então 6 meses já vai estar sujo o suficiente para precisar limpar e evitar que ele dê defeito prematuramente, tá? Então isso aqui é mais um alerta. Acho que eu não tinha mostrado um caso assim de retorno com um pouco mais de 1 ano, e um principal motivo, na verdade, eu diria que até 80% do motivo de ter dado defeito é a sujeira que acumulou entre o dissipador e o cooler, tá? Teve outro DV4 que eu tinha mostrado também, que o Ricardo tinha desmontado. Eu fiz a troca do chip, né? Eu tinha feito o reball só e ele estava ligando e não dava imagem no monitor, só no monitor externo. Tinha colocado até que o defeito poderia ser a tela, que o cliente talvez poderia ter trocado a tela ou alguma outra assistência, mas a tela era original ainda, tá? Então não tinha sido desmontado, não tinha marca nem nada. Eu fui o primeiro a desmontar e vi que ela estava boa. Coloquei outra por segurança e deu o mesmo problema. Então eu voltei a dele, montei o computador. Até então tinha feito só o reball, então eu fui lá e fiz o rechip, troquei o chip da máquina e deu o mesmo problema. Analisando o esquema, ele tem a partida da tela, que é eu esqueci o nome, é o clock da tela, ele partia do chip, né? Inclusive o cooler também ele acionava através do chip da Ponte Norte, né? Do chip gráfico, o vídeo, que é igual esse chip aqui, que é o mesmo desse chip aqui, tá? Só porque o chip, como eu coloquei 2 modelos, não deu certo, a gente parte para o princípio que o defeito está na placa. Tá? E realmente a placa, eu já tinha mexido nela e eu vi que ela estava um pouco emborcada, pouca coisa, né? E isso deu-se a superaquecimento dela, tá? Então o cliente ele
como é de uma assistência, ele já tinha sido esquentado, né? Tinham esquentado já a placa, funcionou, mas eu creio que mais de uma vez, inclusive, tinham esquentado ela. Então isso, como eu já disse, altera as camadas, as propriedades da placa e acaba dando problema na placa, né? E foi o que aconteceu. Então eu poderia colocar 10 chips novos, que todos aconteceriam a mesma coisa. A tela ficaria escura, no monitor externo ainda vai, mas por pouco tempo, mas funciona. Por quê? Porque os contatos da placa, dos terminais, dos pads, acabaram, né? Por dentro da placa. E como é uma trilha complexa, porque é basicamente isso aqui, né? Esse é o que está aqui embaixo desse, né? Mas é a mesma coisa que aqui, os pads. Então, como para localizar os pads, para tentar recuperar o circuito, o espaço é muito pequeno, vai grudar, o chip não vai encaixar, não compensa. Então aquilo ali foi perdido no notebook, né? Eu montei, o Ricardo montou ele para entregar sem conserto, porque ali infelizmente é só outra placa, não convém reconstruir aquela placa. Problema, a causa do problema, ter aquecido inúmeras vezes na temperatura errada, com o equipamento errado, e nunca ter tirado o chip, refeito as esferas, ou trocado o chip em si e montado novamente, que é o caminho correto a seguir, tá? Então infelizmente aquele lá não deu certo. Eu até montei, foi semana passada, mas eu nem gravei, minha garganta estava um pouco ruim, então não deu certo por conta disso, tá? Mas outro alerta aí, porque isso foi feito por uma má manutenção. E aí, pessoal, tranquilo? Da continuação aqui, ontem eu não consegui gravar, acabou que o G62 já entregou, né? Foi beleza, era de outra cidade, como eu disse, o rapaz do frete veio buscar hoje, ele testou, belezinha. E foi engraçado porque quando eu montei a máquina, eu não gravei por conta disso. Esse aqui é o cooler original dela, tá? E a HP, ela tem uma vantagem, né? Tem uma proteção que informa quando o cooler tem problema. O cooler estava rodando normalmente, está rodando normalmente, só porque mesmo assim a BIOS do computador identificou que o cooler tem problema. Aparecia lá como sysfan feio, né? Pedindo para substituir tudo. Mesmo ele rodando, esse cooler aqui eu tinha ligado direto. Aqui ó, tá até o fiozinho que eu cortei aqui para ligar direto, rodando a 5 volts normalmente, tá? Mas ele acabou dando esse erro. Troquei o cooler, tá? Para o cliente, de qualquer forma, fiz a substituição, parou o erro, liguei a máquina, deixei em teste hoje de manhã, mas foi bem cedinho, o rapaz veio buscar, não era nem 9 horas ainda, então a máquina foi entregue já 100%. Vou mostrar essa aqui também, esse Acerzinho aqui, deixa eu ver, o Ricardo tá fazendo uma formatação nele. Esse aqui, gente, é um retorno, esse aqui é um retorno mesmo, foi feito o BGA nele, esse aqui é o mesmo do DV4, tá? Então o processador dele é um Athlon 2 X2, né? O ATI dele é o mesmo do G62 que eu fiz ontem e o mesmo do DV4 que eu fiz ontem, que eu fiz na semana passada, né? Esse aqui eu tinha feito ele há 3 meses mais ou menos, o BGA dessa máquina já eu tinha feito só o Ribol. E a máquina voltou com um problema de novo, com o mesmo problema. Vamos lá, eu tirei o chip dela, soldei um chip novo da remessa que chegou. Foi engraçado porque esse modelo aqui eu não consegui fazer com esfera LED free, eu tive que fazer com LED, né? E eu tive que limpar o chip novo e fazer, porque com LED free não deu imagem, não deu certo, tá? Só porque esse aqui ele tá com um problema um pouco maior, tá? Esse aqui eu já passei para o cliente. Mas além do chip, que na realidade nem era o problema da máquina, eu troquei ele por garantia, mas quando estava esquentando ali eu vi a camada da placa, ela tá dando uma pequena estufada, tá? É tipo aqui, ó. Supondo que esse aqui seja a ponte norte, quando esquenta a camada, são 7, 8 camadas, estufa, sobe um pouquinho, né? E isso aqui não é normal, tá? Isso aqui é por quê? Porque faltou em algum momento que fizeram o BGA, que essa máquina quando veio, ela tinha sido feito o BGA, não desumidificaram a placa, não colocaram no desumidificador e não tiraram a umidade da placa. Isso faz com que isso aconteça. Quando isso é feito, se por acaso você esquenta a máquina, se você esquenta a placa com um soprador, com uma IR6000, qualquer coisa, sem desumidificar,
e ela estiver úmida, né? Não é visível, viu, gente? Isso aí é úmido sem você nem perceber. É por isso o desumidificador. Acaba que tem água, a água ela vai tentar sair, evaporar e estufa a placa. Quando isso acontece, já era. Tá? Não tem o que pode ser feito. Nesse caso aqui, eu fiz o BGA novamente com chip novo e falei para o cliente, ó, se por acaso retornar, isso aqui infelizmente não adianta ficar tentando, porque ele esquenta e o que acontece? Na placa ela estufa, ela sai um pouquinho, dá uma estufadinha, né? Mas é bem sutil, tá? Eu vi por muito tempo já trabalhando com isso, eu consigo perceber já. Ela estava nivelada, né? E olhando por aqui dava para ver que ela subiu um pouco. Beleza? Isso pode acontecer, tá? Então toma mais cuidado também, porque a gente tem um desumidificador aqui. A gente deixa antes, né, de fazer qualquer serviço de BGA, que tem que esquentar a placa. Mas infelizmente muitas placas chegam já esquentadas. Então às vezes quando chega esquentado, dependendo do caso, nem adianta colocar no desumidificador, tá? Porque a gente já conhece já. Nem resolve, não adianta nada, porque já esquentou, já mudou as características da placa, as propriedades da placa. Beleza? Esse Sony Vaio aqui é o 61A11X, defeito no jack. O jack está afundado aqui. Eu vou fazer a substituição agora do jack, né? E aí, pessoal, bom dia. Vou começar mostrando um notebook que chegou aqui, que tá um cheiro, ou melhor, um fedor de queimado que eu vou te falar, viu? Eu desmontei ele todo. Assim que eu desmontei essa primeira parte aqui, eu já vi o problema. Olha aqui, completamente queimado. PWM, capacitor, ele tá indo para o MOSFET aqui, né? Mas o principal problema certamente é o PWM, né? Eu tenho que testar ainda, eu nem limpei. Aqui, além de ter dado esse curto aqui, pipocado isso aqui, e devido a isso o cheiro de queimado, que nem é comum em notebook, né? Ele também furou esse outro PWM aqui. Tem um furinho em cima dele. Dá pra ver aqui, ó. Ele simplesmente furou. Acho que na câmera não vai dar pra ver, mas tem uma bola preta aqui que é um furo. Que esquentou tanto que ele acabou causando esse dano aí nele. Aqui eu queria mostrar, antes de limpar a placa, certamente isso aqui é PT, viu? Não vai dar conserto não, porque ele chegou a levantar a máscara de solda na linha aqui do capacitor, né? E aqui também, indo desse outro capacitor para o MOSFET, também ele levantou, ele chegou a rachar, a trincar, né, a máscara de solda. Aqui não é o problema é o PWM, porque essas perninhas aqui, às vezes não dá para seguir a linha, ou dá muito trabalho, ou é muito arriscado, porque às vezes eu troco isso aqui peça a peça, eu nem sei qual número que é, porque ele deformou, né? Eu tenho que olhar no esquema qual o número dessa peça aqui. Mas às vezes eu peço a peça, coloco e um filete está arrebentado por baixo, uma das camadas, tem algum problema que eu não consigo enxergar, vamos dizer assim. Então eu vou limpar para confirmar, mas aqui a esperança é pouca, viu, para falar a verdade. Às vezes nem compensa mexer, melhor trocar a placa logo. Aqui é um PWM só, eu tenho que medir ao redor dele, fazer a medição, mas pelo jeito é só o PWM. Eu nem limpei a placa, tá? Eu queria mostrar antes de limpar qual o estado que ficou. E aqui aí o pessoal pergunta por quê, né? O que aconteceu para queimar dessa forma? Bom, olha como é que tá a parte de cima aqui do touch. Tá vendo aqui? Tá bronzeado, né? Queimou. Esse aqui é justamente onde fica essa parte, viu, pessoal? Aqui ela vem ao contrário, né? Ela vem encaixada assim. Ele fica mais ou menos aqui, né? Então aqui embaixo ele teve o contato, ó, aqui, né? Olha lá, ele queimou. Por quê? Não tá molhado, viu? Uma possibilidade é água, né? Água ou algum tipo de líquido, mas não é isso. Aí o pessoal pergunta o que aconteceu. Quando eu desmontei a máquina, olha que beleza que tava solto na máquina. Essas aqui, ó, mais um aqui, 3 soltos dentro da máquina, tá? Isso aqui, pessoal, são essas presilhas, né? Na verdade, isso aqui é um aterramento, né? Isso aqui é para ajudar no aterramento de cada saída ou de entrada. Essas peças, elas ficam assim, né? Mais ou menos assim, fixadas aqui na carcaça, né? Em alguns lugares eu não localizei onde aqui exatamente, mas elas ficam dessa forma. Aí quando vem com a placa,
Deixa eu usar outra mão aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Até achei aqui, ó. Tá do outro lado. Aqui, ó. Aqui tem a outra solta aqui, tá vendo? Então as armações aqui, elas ficam aqui, dessa forma, aqui, ó. Aí ela vem com plástico derretido aqui em cima, né? Só porque, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma aqui que tá fixa, né? Tem um plástico aqui, tá até firme. O plástico tá bem, tá grande aqui, né? Vamos dizer dessa forma, né? Tá bem soldado aqui em cima, o plástico dele, bem derretido aqui em cima. Só que a outra que saiu aqui, ó, tá quase caindo. O plástico já sumiu, né, em cima. Aqui também sumiu. Isso aqui é um aterramento, tá? Porque quando a gente coloca essa tampa aqui, essa tampa ela aterra. Ajuda para não ter alguma fuga, né? Vamos dizer assim, se por acaso dá alguma descarga elétrica, algum raio, alguma coisa assim, esse tipo de coisa ajuda a não passar o choque para outro equipamento ou até para a pessoa. Não é só porque aí, ó, devido a esse aterramento aqui, que de certa forma foi mal projetado, né? Porque se existe a possibilidade de sair, não pode colocar, porque ó, isso aqui, essas pecinhas aqui, essas chapinhas, elas pularam na placa, a pessoa vai, guarda na mochila, vira o notebook, então elas começam a andar dentro do notebook, literalmente, né? Elas começam a deslizar e andar dentro do notebook. Então, em algum momento, uma chapa, tanto que eu encontrei as duas principais aqui, eu encontrei a outra estava embaixo ali da carcaça, mas essas duas aqui, uma estava bem aqui em cima, para ter ideia, e a outra ela estava aqui, ó. Então em algum momento isso aqui deslizou, caiu aqui em cima, aterrou junto, porque só a chapinha às vezes não é o problema, porque ela conseguiu contato entre um terminal e outro, é difícil. Só que o que aconteceu? Ela segurou aqui e aterrou com essa outra parte, né? Tanto que ó, pipocou aqui, né? Acabou dando problema aí, queimando por conta desse erro, né? Às vezes pode acontecer também da pessoa desmontar, como é uma tampa fácil, né? Essa tampa ela fica aqui, né? Uma tampa aqui removível, né? Colocar mais memória, colocar um dispositivo Bluetooth ali ou wireless, às vezes tanto mexer ela pode ter saído, ou às vezes levou em algum lugar também que não soube colocar direito, forçou e quebrou. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. O problema é que realmente é um defeito que a própria máquina, vamos dizer assim, ela causou o problema, né? Tem um parafusinho solto ali também, que eu nem tinha visto. Vamos lá, vou limpar aqui agora, para ver como é que tá, para dar um parecer, ver se tem como recuperar ou não.